Esse universo nós ainda enfrentamos muitas barreiras com relação aos déficits e transtornos psicológicos. Oi, pessoas! Tudo bem? O Conta Mais de hoje já está começando e eu sei que você estava ansioso, né? Eita, e o assunto de hoje, ó, é daqueles assuntos que a gente sempre gosta de trazer aqui no Conta Mais, porque são assuntos importantes, interessantes e que com certeza vai ter muita gente aí que vai parar e pensar e falar: opa, peraí, será que isso pode acontecer comigo? Com a minha filha, com o meu filho, com o meu marido, com a minha mãe, com o meu pai? Gente, daqueles assuntos importantes. E esse assunto, ele veio à tona, ele tomou um grande destaque nos últimos dias, porque uma famosa, que é assunto também aqui do Conta Mais, né, foi diagnosticada com TDAH. A Virgínia, vocês devem ter visto por aí, né, que ela teve esse diagnóstico aí e o Zé Felipe até brincou ali com aquele diagnóstico da esposa, ela disse que explicaria muita coisa na vida dela e claro que diante da repercussão desse assunto, o Conta Mais trouxe uma especialista para poder bater um papo com a gente. E a Ariana está aqui comigo. Tudo bem, Ariana? Tudo bem, Cristal? Muito obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês e discutir um tema tão pertinente, né? E que ganhou um grande destaque agora ultimamente com a Virgínia, não foi verdade? Porque, pelo menos nas redes sociais, sim. E nos consultórios? Com certeza. Claro que o déficit de atenção e hiperatividade ele não é de agora, ele é bem famoso, mas quando uma blogueira como a Virgínia fala que foi diagnosticada com um transtorno desse, isso ganha uma grande repercussão. No consultório também ele é comum, acaba que a visibilidade dele neste momento, é claro que está bem acentuada. Agora me conta aqui, Ariana. A Virgínia, ela está, se eu não me engano, com 24 anos. É um diagnóstico para uma pessoa adulta. Como que é feito esse diagnóstico? É sempre bom lembrar que a gente está falando aqui de um transtorno do desenvolvimento. Então, TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse tipo de transtorno, o ideal é ele ser diagnosticado logo ali nos primeiros anos da infância, onde a pessoa começa a se desenvolver. Os instrumentos psicológicos para esse tipo de avaliação, eles datam ali da idade de 6 a 7 anos, certo? Mas a criança, ela pode dar sinais antes disso. Contudo, nós psicólogos falamos que é importante a gente se atentar para esse diagnóstico e esperar essa situação chegar até os 7 anos, para que a pessoa tenha isso firmado mesmo de fato, né, desse seu desenvolvimento infantil. Então, o déficit de atenção e hiperatividade, ele tem variações. Nem todo mundo tem déficit de atenção e hiperatividade. Tem algumas pessoas que têm mais déficit de atenção, outros têm associado o déficit de atenção e hiperatividade, que é o Hzinho lá de hiperatividade. No caso dela, ela foi diagnosticada tanto com o déficit de atenção quanto a hiperatividade. Ariana, os sintomas, tá? A mamãe tá assistindo a gente ali, ou às vezes até um adulto tá assistindo a gente e fala assim, opa, peraí, eu acho que eu tenho. Eu sou uma pessoa hiperativa, eu não paro quieta e tal. Nem sempre quer dizer que a pessoa tem esse transtorno, né? Exatamente. Quais são os sintomas que a pessoa deve se atentar, principalmente para falar assim, não, vou buscar um especialista? Bom, a pessoa ela tem que ficar atenta, né, os parentes, as pessoas que estão próximas, porque o indivíduo mesmo com déficit de atenção, só quando ele tem uma certa maturidade, ele já é um adulto ou um adolescente ali, que ele consegue perceber, ele tem condições de pensar na probabilidade de ser um déficit de atenção e hiperatividade. Contudo, se for numa criança, a gente tem que pensar, a criança ela não consegue se concentrar em tarefas pragmáticas, rotineiras, principalmente na escola, as mães devem ficar atentas. Eu digo, Cristal, que as professoras que estão ali na educação infantil, elas são as melhores para diagnosticar os possíveis déficits, porque a gente está falando de uma criança que não consegue se concentrar aqui na atividade pragmática, que exige dela sentar, ter uma ordem nas coisas, e aquilo não prende muita atenção dela. A pessoa ela apresenta uma inquietação, ela começa as coisas e não termina, e isso vai ao longo do tempo. Ela começa a fazer algo e ela deixa pela metade. Ela faz outra coisa e esquece, né? A pessoa ela consegue não ter esse ritmo, essa cadência no seu pensamento. Ela tem vários pensamentos, um atrás do outro e sempre
cortado, né? Ela nunca termina, ela geralmente não conclui. Isso tudo vai para a vida adulta. Quando a gente está falando do déficit de atenção, o foco maior é no lance da concentração. Agora, se a gente está falando do déficit de atenção e a hiperatividade, nós estamos falando da atenção concentrada e de não conseguir ficar quieto. Então, eu começo algo e não termino. E a criança ela não consegue ficar parada aqui, tem um planejamento sequencial das suas ações. Você tá falando, eu tô pensando na minha filha. Será que eu tenho alguém assim em casa? Gente, eu juro, vocês sabem que a Rafaela é o croizinho. E a Rafaela, ela não... Nossa senhora, vamos consultar aqui, minha filha. Rafaela não para quieta um minuto. Você bota ali um quebra-cabeça, um brinquedo, 2 minutinhos ali, ela já... Mas nós temos que avaliar a idade da Rafaela. 3. Né? Não, então, aí o que eu quero falar? Aí é uma criança agitada mesmo. Exatamente. Os pais têm que ter essa cautela, porque muitas vezes, hoje é diferente da nossa realidade, né? Pelo menos na minha, eu acredito que a sua também. Nós tínhamos uma maior liberdade, nossas casas eram feitas diferente, a gente não morava em apartamentos, não é? Então, a gente brincava na rua, exatamente, né? A gente gastava energia. A gente corria, a gente brincava na rua. E as crianças de hoje em dia, elas não acontecem isso, né? Elas não têm muita atividade. Então, por isso que é importante os pais pensarem nesse diagnóstico. O neuropsicólogo é o profissional ideal para fazer esse diagnóstico e a partir dos 6 anos. Porque as mães ficam assim, mas e se ela tiver? Gente, se ela tiver um déficit como esse, de déficit de atenção e hiperatividade, o que vai ter que ser feito? Ela vai ter que ser acompanhada por um psicólogo, um psicopedagogo, e isso durante um bom tempo da vida dela. Então, não acredite, por exemplo, as pessoas ficam assim, ela vai ser curada do déficit de atenção? Não. O déficit de atenção e hiperatividade tem controle, assim como o diabetes, assim como a hipertensão, não é? Então, a gente fala de um transtorno que tem controle. Algumas pessoas precisam de medicamentos, outras não. Então, isso tudo vai variar a partir da avaliação do profissional. Que era isso que eu ia te perguntar agora, o tratamento, porque não é igual você falou, não tem cura. Não vai tomar um remedinho e sarar, fazer uma fisioterapia e sarar, não. É um tratamento contínuo. Tem diferença de um tratamento para uma criança, para um adulto? Como que é? Bom, geralmente, quando a gente fala de criança, eles precisam ser acompanhados por uma equipe multiprofissional. É interessante, em alguns casos, ter a presença de um psicopedagogo, de um psicólogo, que vai ali auxiliar no pragmatismo dessa criança. Por exemplo, o psicopedagogo, ele vai ensinar essa criança a ser pragmática, a começar a tarefa e a terminar, a desenvolver técnicas para conseguir dar finalidade a cada uma de suas ações. O psicólogo ele vai ali também fazer essa psicoeducação, sabendo identificar as emoções, porque às vezes a criança que tem déficit de atenção e hiperatividade, ela também tem outras expertises, o nível de inteligência dela também é diferenciado dos demais. Então, às vezes é uma criança muito impaciente, ela entende a tarefa mais rápido e ela não quer acompanhar o restante do grupo. Então, a pessoa, ela fica impaciente, ela tem a hiperatividade também por esse fator. Então, é importante a gente pensar nisso, que esses profissionais eles vão trazer aí uma visão maior e ampla para o acompanhamento dessa criança. Quando adulto, é interessante também, se não muito comprometido, talvez o psicopedagogo não seja uma figura tão ideal, mas a psicoterapia com o psicólogo, com um profissional adequado é muito importante. Em alguns casos, o uso de fármacos, né, que tem aí para auxiliar, mas entenda, o uso de remédios, ele precisa ser associado com a psicoterapia. Só o remédio, ele não tem efeito, então a pessoa, ela precisa aprender a lidar com as emoções e o incômodo que a hiperatividade e o déficit de atenção causa, que muitas vezes está ligada à ansiedade. Que é o que você acabou de falar agora, às vezes a gente convive com uma pessoa que incomoda a gente por ter, tanto ela é incomodada com o nosso jeito de ser, vamos dizer assim, e nós ficamos incomodados com o jeito de ser dela. Isso atrapalha muito na convivência, assim, no dia a dia.
no bullying, sei lá, no preconceito de uma pessoa que é diagnosticada com esse transtorno? Com certeza. Se a gente estiver pensando aqui de um indivíduo que trabalha, que exerce suas funções, né, e que ela é mais acelerada, que ela começa e não termina as coisas, deixa as coisas espalhadas, esquece de alguns fatos, isso causa irritação e gera incômodo nas pessoas, né? Então, aprender a lidar com isso, por isso que eu falo da psicoterapia, porque muitas vezes as emoções são afetadas. E o profissional de psicologia, ele consegue no caminho do autoconhecimento, fazer você aprender a lidar com as suas emoções, com o seu jeito de ser. E também isso auxilia muito os familiares nessa convivência dos indivíduos, né? Então, pensar nesse tratamento, pensar nesse déficit, é pensar em todas as coisas que ele pode atingir. Por isso que a gente fala assim, mas agora é moda, a Virgínia falou, todo mundo tem. Não é isso, é porque antigamente não tinha o discurso científico. As pessoas eram ditas como, ele é estranho, ele é esquisitinho, ele não fica quieto, não é? Não era assim? E hoje não, temos os profissionais adequados para fazer o diagnóstico. Agora, o fato é que a pessoa precisa entender, isso afeta a convivência e o contexto social, sim, mas com o auxílio, com a ajuda, com a psicoterapia, a pessoa consegue sim ter uma boa evolução. Ariana, pode acontecer às vezes, principalmente quando é diagnosticado quando criança ainda, do tratamento não ser só para a criança, e sim para a mãe, para o pai, ali às vezes para o irmãozinho. Acontece da família, daquelas pessoas mais próximas, terem que fazer um tipo de tratamento também? É fundamental, não como um tratamento, eu digo como um acolhimento e um aconselhamento psicológico, né? É muito importante a família estar entendendo do que se trata, porque aí ela consegue lidar melhor com a pessoa e entender aquele universo, porque muitas vezes não é só cobrar, não é só julgar, não é só dizer comece, eu vou te trazer uma punição. É um mecanismo dentro do sistema nervoso central, do cérebro da pessoa, que dá o comando para que ela não foque, para que ela não preste atenção, para que ela fique se movimentando. Então, isso é a nível fisiológico, psicológico e acaba que atinge o contexto social. Aí, Ariane, a gente aproveita que a pessoa entende tudo, né? E a gente até abrange o assunto, não só aí essa questão do transtorno, mas você tocou num ponto que eu costumo dizer que acho que nós tivemos uma geração que viveu ali o encerramento de brincar na rua, de andar de bicicleta na rua, de jogar bola na rua, sim, de apertar a campainha e sair correndo. Verdade. Então a gente viveu aquela era ali sem internet, sem celular, televisão, era de manhã cedo quando a gente acordava ali até comer o pão com café e depois acabava. Então eu digo que nós somos muito privilegiados em termos vivido isso, e muitas crianças hoje em dia não vão saber nem o que é isso. Sim. Esse novo estilo de vida que as crianças vem vivendo, que infelizmente, né, o ritmo de vida dos adultos faz com que o ritmo de vida da criança mude. Também faz com que surjam muitas doenças, muitos transtornos, muitas doenças e tudo mais, assim. Em decorrência desse novo estilo de vida, tem muita criança adoecendo, vamos dizer assim, resumindo, tem muita criança adoecendo pelo novo estilo de vida que a gente tem que viver? Sem dúvida, Cristal, a gente sabe que pode não ser uma característica de todo o contexto. A gente vai pensar numa criança lá no interior do Brasil, com menor acesso à internet, será que ela tem o mesmo padrão de ansiedade do que nós aqui no grande centro? Não, com certeza não. Mas esse estilo de vida aqui dos grandes centros, de fato, ele afeta sim o desenvolvimento e o processo de crescimento das crianças. Acaba que, estando muito isolados, sem muitas atividades, muito conectados, muitas informações, e isso contribui de certa maneira e de forma muito significativa para o aumento da ansiedade, para um aumento de casos como os transtornos e tantos outros aí que a gente fica sabendo. Para o próprio adulto, vamos dizer assim, porque a gente vai vivendo aí cada dia mais uma vida corrida, as cobranças, o dinheiro, a carreira, tudo que a gente se preocupa. Hoje em dia, a mesma questão do diagnóstico da Virgínia, já com 24 anos, cada vez mais adultos vem descobrindo que são pessoas doentes, vamos dizer assim, que tinham transtorno. Eu vi agora recente também não é um aumento, eu não sei se a gente pode dizer um aumento, mas é igual você falou, hoje com esse diagnóstico, com os estudos, até
adultos, pessoas depois de adultas descobrem que tem um grau de autismo. Autismo fala é grau, isso, né? Para não falar errado. Tem um grau de autismo, tem um TDAH, tem um outro tipo de transtorno e vem adquirindo novos transtornos ali na vida nessa faixa etária, né? O que o adulto, que a gente preocupa tanto com a criança, com os filhos, o que nós podemos fazer para nos policiar, para nos acender uma luzinha de falar, opa, eu preciso procurar uma ajuda médica? Bom, eu sempre digo que o adulto, apesar de ser mais fácil de diagnosticar, já visto que o processo do desenvolvimento ele já está concretizado, não parado, mas assim, as suas funções cognitivas elas já estão formadas, aí nós nos deparamos com fenômenos psicológicos que é a resistência. O adulto, que muitas vezes impede ele de buscar ajuda, é a resistência. Eu não vou, será que eu vou? Porque a gente tem esse negócio, eu sei de tudo, isso não nasci assim, vou morrer assim, né? Então a resistência atrapalha um pouco o adulto. Agora, mediante essa inquietação, essa dificuldade de se concentrar, que você percebe ao longo dos anos, um prejuízo na sua formação acadêmica, escolar, onde você tinha que estudar muito, onde você tinha que se debruçar muito, você não conseguia memorizar, já são sinais de que você pode estar, por exemplo, diante de um déficit de atenção e hiperatividade. Pessoas que muitas vezes começaram várias faculdades e terminam no meio, vários relacionamentos, elas não conseguem se firmar num relacionamento, elas vão ali sempre odiando, elas têm uma dificuldade de permanecer com os mesmos amigos, têm uma dificuldade de ficar aqui naquele mesmo lugar fazendo uma coisa só. Podemos estar diante de um adulto com déficit de atenção e hiperatividade que não foi diagnosticado precocemente quando criança. E acho que, igual você falou, a resistência, o autopreconceito existe, o autopreconceito ali de falar assim, não, e se eu for diagnosticado com um grau de autismo? Sim. Porque, vamos falar a realidade, até hoje em dia ainda existe o preconceito. Demais. Né? Quem tem filho com autismo aí sabe das dificuldades, dos preconceitos que enfrentam. E aí, por a gente ser adulto e já ter essa noção, nossa, não, quem tem filho autista sofre preconceito e tal, eu não quero isso pra mim. Acaba que adoece mais a pessoa. Eu posso dizer assim que acho que a gente está virando uns adultos tão adoecidos com medo de adoecer. Exatamente. Esse universo nós ainda enfrentamos muitas barreiras com relação aos déficits e transtornos psicológicos. E não só transtornos psicológicos. Ainda estamos diante de uma geração que acredita que buscar um atendimento com psicólogo é coisa de doido. Ir para o psiquiatra não pode, o que vão falar de mim, o que vão falar. Então, a gente ainda, apesar de toda essa informação, de todos programas como esse, de momentos como esse, a gente ainda se esbarra com muita gente que tem resistência, preconceito, e isso acaba atrapalhando, porque a gente sabe que não é necessário todo mundo buscar uma ajuda psicológica, não, mas se as pessoas buscassem o autoconhecimento para entender até aqui a minha personalidade, essa é a minha característica, aqui eu posso fazer algo, isso mudaria muito a nossa convivência, mas a gente sabe que isso é muito difícil, e as pessoas têm essa resistência. Acho que as pessoas hoje em dia têm resistência, Ariana, até para poder... porque essa semana eu conversei sobre esse assunto com as amigas lá de trabalho, a perda de peso, a perda e o ganho de peso, que a gente todo mundo marcando a consulta com a nutricionista, eu falei assim, gente, eu preciso tratar primeiro minha cabeça, para depois eu ir para nutricionista, que a nutricionista vai mandar eu comer 2 castanhas, uma fruta, eu não quero comer 2 castanhas e uma fruta, eu quero comer um pão, um sanduíche com bolo. É um comportamento. O comportamento. E acaba que esse comportamento afeta a saúde física, porque a gente fala tanto da saúde mental, dos transtornos, da ansiedade, que acaba esquecendo da saúde física. O que esses transtornos podem prejudicar a nossa saúde. Na verdade, a gente é um conjunto de coisas, né? Eu falo que nós somos um ser biopsico, sócio-espiritual. Eu não, né? Todo biopsico, sócio-espiritual. Biológico, psicológico, social e espiritual. Isso a OMS, ele fez essa divisão, então a gente não tem como ter só uma pegada. Então, são 3 corpos, o psicológico, o físico e o social. E a gente tem que pensar neles. É claro, Cristal, que a Ariane e a Cristal aqui não vão estar 100% em todos eles, mas a gente tem que buscar isso.
esse equilíbrio e atingir essa meta. Então, muitas vezes você está sendo afetado na saúde física por uma questão psicológica e vice-versa também. O físico afeta o psicológico. Só que a tendência é mais pensar no físico. Então, por exemplo, quando eu tô com um câncer, todo mundo fica abalado porque o físico está afetado. Só que muitas vezes, se o psicológico não ficar bom, nem o tumor reduz. Então, assim, é tudo junto, né? Multideterminado. A gente fala que é concomitante, é interligado. Não adianta a Cristal ir na nutricionista e tá com uma crise de ansiedade, porque muitas vezes o comportamento de comer está ligado com a ansiedade. Aí a ansiedade está ligada a um fator do seu trabalho, a sua família, a um contexto que você está vivendo ali, ou seja, nós estamos interligados. O ideal é a gente tentar atingir todas as áreas. Então, a gente não só buscar a Nutri, mas a Nutri, a psicóloga, buscar o personal e buscar a vida social, porque nós estamos diante de um fenômeno que adultos estão cada vez mais isolados e isso contribui sobremaneira para todos esses déficits e essas dificuldades. Você falou uma coisa bem interessante. Hoje é um dia de coincidências. Eu acredito muito nisso, igual você falou assim, o psicológico afeta o físico afeta o psicológico. Aconteceu hoje, por incrível que pareça, de uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas que por ser uma grande jornalista, no meio jornalístico ela é muito conhecida, que é a Eva Taut, que é uma grande jornalista que descobriu um câncer, estava fazendo tratamento, raspou a cabeça e através das redes sociais ela mostrando a força que ela tem para enfrentar essa doença, a força que ela adquiriu. E eu não sei em que circunstâncias, vou falar genericamente aqui também, porque eu não sei em que circunstâncias, hoje ela voltou ao trabalho, ela voltou a apresentar o jornal na TBC, O Mundo em Sua Casa, hoje de manhã, inclusive foi muito bonito, porque ela tirou, no início do jornal, ela falou sobre a doença dela, e tirou a peruca dela no ao vivo e terminou de apresentar o programa ali sem a peruca, e foi assim, foi incrível. E quando eu vi a cena, eu imaginei justamente isso, eu falei, gente, uma pessoa que já enfrenta uma doença terrível como essa, trabalha há anos, é uma grande jornalista, tem um grande talento. Eu falei assim, ficar quieta em casa, ficar ali pensando, corroendo aquela doença, falei, isso deve fazer mal, deve ser muito pior do que a doença em si, porque o psicológico dela vai ficar muito afetado. E agora falando, eu não sei em que circunstâncias que ela voltou a trabalhar, como foi, mas ela voltou, e ela voltou para o TBC, e eu falei assim, gente, eu tenho certeza que o fato dela voltar a trabalhar, voltar a apresentar um jornal e mostrar que ela tem essa força, vai ajudar ela a melhorar 1000 vezes mais rápido, sabe? Vai ficar 100%, não é um cabelo ali que vai fazer, claro, afeta a autoestima, a gente sabe que afeta, até mostrou uma reportagem dela, que ela confeccionou a peruca dela, que tinha traços do cabelo dela ainda. Então, assim, a gente sabe que afeta a autoestima, a questão do cabelo, mas você vê ali naquele momento que não é um cabelo que vai te derrubar. Eu falo assim, não é o meu cabelo, meu cabelo vai crescer, meu cabelo, quando a doença for embora, ele vai voltar e tal. E a autoestima, o psicológico da pessoa ficou ali, foi trabalhado, foi pensado, foi cuidado, e acaba que a doença vai embora, se Deus quiser, para a Eva e para todo mundo que tem esse tipo de doença, porque cuidou do psicológico. Não, com certeza, faz toda a diferença. Quando a gente pensa em ações e até mesmo trabalho, trazendo aqui um gancho, fazendo um parênteses, o trabalho é o único elemento que nos constitui com essa nossa sensação de pertença. O trabalho tem essa finalidade da nossa vida. O trabalho ele tem essa função de trazer em nós uma identidade. Saber que eu sou da classe dos jornalistas, que eu estou aqui, que eu represento vocês, é saber que eu estou inserida. Então, é lógico que esse movimento vai me ajudar nessa minha construção e enfrentamento da doença. Então, é uma ligação, né? A gente não consegue separar o físico do psicológico. É porque o físico é mais fácil e perceptível, mas o psicológico ele está ali na engrenagem, né?
E, claro, a psicologia, ela há pouco tempo reconhece a espiritualidade, que a gente sabe que é muito importante na vida das pessoas, e principalmente aqui no Brasil, não é? Um país declarado laico, mas com raízes judaicas cristãs, e nós sabemos que isso é muito importante. Então, é um conjunto de coisas, é um conjunto de motivação, é um conjunto de estar bem fisicamente, é a sua crença no que você acredita que é divino, e ao seu redor, os seus pares, a minha família, os meus amigos, quem me apoia para que eu possa lidar com qualquer tipo de situação, seja ela um déficit de atenção, seja um câncer, isso tudo faz toda a diferença. E faz toda a diferença que a gente vê que ouve falar muito da doença do século, que é a depressão. Sim. E acaba que uma pessoa que não é entendida, tem um transtorno de déficit de atenção, tem uma crise de ansiedade, tem qualquer outro tipo de doença, acaba levando a uma depressão. Sim. Infelizmente, acontece muito de pessoas tirarem a própria vida. Uhum. E a pessoa fala assim, gente, mas eu vi ela ontem, eu vi ela anteontem, eu vi ela esse final de semana, ele estava tão sorridente, tão feliz, mas só que a gente não sabe o que aquela pessoa estava enfrentando. Então, a gente não sabe, às vezes, um transtorno que ela tinha, ela talvez não quis um tratamento, ela talvez não quis aceitar, ou também não teve nenhum diagnóstico, e acaba levando a depressão, que eu acredito realmente que é a doença do século, infelizmente. Que eu não sei, posso estar falando errado, mas não sei se tem graus de depressão, a pessoa tem uma depressão leve, uma depressão forte, uma depressão que toma um remédio, melhora, tem depressão que às vezes nem com remédio não melhora, mas infelizmente esses transtornos, essas doenças, esses distúrbios vai levando a uma depressão que infelizmente pode chegar à morte, né? São vários fatores que a gente pode pensar na constituição da depressão. Os transtornos, sim, são portas de entrada para a grande síndrome, né? A gente tem que entender se ela está com a doença depressão ou a síndrome depressão. Se síndrome, ela está com estados de tristeza em decorrência ou não de fatores internos ou externos. Se doença depressão, é porque ela já manifesta esses sintomas há algum tempo e ela permanece no estado. Ela não fica o tempo todo depressiva. A depressão, ela é cíclica. Então, você vê a pessoa, ela cai num grande, você fala assim, ela tá mal, tá num período de uma tristeza profunda, né? A tristeza é um dos sintomas, mas ainda temos a anedonia, que é a falta de prazer, essa apatia em não estar aqui reunidos, isso aqui não faz mais sentido, nada, tudo perde o prazer, a cor e o sentido. Eu gosto de falar e costumo dizer que a depressão deixa tudo cinza, porque aqui nós temos as cores, tá vendo? E a depressão, ela faz deixar tudo cinza, não é nem preto, nem branco, não é nada intenso, é cinza. Então, esse movimento atual, ele faz isso. E quando eu tenho, por exemplo, um déficit de atenção e hiperatividade, que eu não sou uma Virgínia, que eu não tenho um suporte, que eu não sou acolhida, eu começo a pensar que eu sou a diferente. Sendo diferente, eu tendo a me isolar. Me isolando, eu estou mais exposta a pensamentos persecutórios, à solidão, a ideias de que eu não faço sentido, que eu não tenho lugar aqui. Essa sensação de não pertencimento que eu falei anteriormente. Porque nós, Cristal, nós não gostamos de ser rejeitados. Esse é o nosso DNA psicológico. A gente já nasce assim. A gente não aceita a ideia de ser rejeitado. E quando a gente manifesta algum comportamento estranho que você me rejeita, eu já tendo ao quê? Posso ficar recolhido. E aí, se eu não tenho um apoio, se eu não tenho uma característica de extroversão, eu sou mais introvertido, aí eu começo a me recolher. E isso sim pode levar a uma coisa. Então, veja, é tudo muito interligado. Isso não acontece do dia para a noite, a gente é porque não presta atenção, é tanta correria, mas a pessoa ela vai dando sinais ao longo do tempo de que ela está ficando diferente. Ou seja, cabe a nós que eu digo todo mundo observar, e vale para aquela máxima de antigamente, que a gente dizia assim, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje já é o contrário. Briga de marido e mulher se mete a colher. E na vida da pessoa, se você viu que ela opa, fulano tá ficando diferente, fulano não tá querendo socializar mais, não tá querendo ir pras festinhas, Exatamente. Tô achando fulano com uns papos meio estranhos, não vou me intrometer, que não tem nada a ver com isso e tal. Não é bem assim. É importante chegar próximo. É importante aquela pessoa se sentir acolhida e falar assim, opa, peraí, tem alguém que preocupa comigo. Exatamente. Tem alguém que observou que eu mudei, tem alguém que notou que eu não sou a mesma pessoa.
isso pode salvar uma vida. Com certeza, sem sombra de dúvida. Acaba que esse nosso olhar, porque muitas vezes tão conectados, tão cheio de tarefas, é que nos impede de perceber. Mas se a pessoa se aproxima do outro, um familiar, alguém, um amigo, e ele percebe esse distanciamento daquela pessoa que ele gostava tanto, que ela está mudando ao longo do tempo, faz toda a diferença. As pessoas precisam se atentar para isso. Esse movimento é um movimento silencioso, como várias das doenças físicas aí que a gente já está acostumado. A doença psicológica, as doenças crônicas tratadas dos estados mentais, elas também são assim, elas são silenciosas, elas são devagar, a pessoa vai mudando ao longo do tempo do espaço. Então, se eu tiver alguém que percebe, opa, eu tô achando que fulano tá diferente, então eu me aproximo de fulano para tentar ali investigar e salvar, com certeza salvar a vida. Ariana, e hoje não existe só os psicólogos, psicoterapeutas, mas a crescente também do número de grupos de apoio, que são chamados os grupos de apoio ali, as pessoas se reúnem, de falar assim, não, traz a pessoa, ou mesmo a própria pessoa fala assim, vou procurar uma ajuda, não quer, é igual você falou, não quero ir psicólogo, não sou louco, não vou no psiquiatra, não tô doido, mas vou num grupo de apoio, de conversar com outras pessoas, de conhecer pessoas que têm o mesmo problema, que passou pelo mesmo problema. É o que acontece já com o antigo AA, né, os Sim, Alcoólicos Anônimos, que já ajudou várias e várias pessoas. Hoje, a crescente também desses grupos de pessoas que apoiam pessoas com, vamos dizer assim, com doenças da cabeça, com doenças mentais, com transtornos, com depressão. Isso ajuda também, né? Com certeza, o movimento social, ele ajuda. A gente só tem que se atentar para que as pessoas não sejam enganadas e lubridiadas nesses movimentos. Mas o grupo social, o contexto social, pessoas, onde eu possa ali interagir, onde eu possa ali me sentir pertencido, eles são fundamentais para o envolvimento de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo. Então, é um grupo de mulheres, é um grupo de mães atípicas que apoiam, que se apoiam, que se reúnem, que tomam um café juntas, é um grupo de primos, é um grupo de pessoas, é a igreja. Com o seu movimento, os grupos espíritas e tantos outros que tem esse aglomerado de gente que pode sim apoiar, né? A gente tem que fazer só a diferença, olha, lá no grupo, ele é um suporte de apoio, é um suporte emocional. Como na empresa, o trabalho pode ser, sim, um suporte emocional. O seu colega de trabalho, ele é um suporte emocional. Então, isso tem que ser encarado assim. Todo suporte, toda ajuda é bem-vinda. Agora, é claro, é importante frisar, é um conjunto de coisas. Eu costumo dizer que é um combo, é uma atenção à saúde física, psicológica, é a formação, é o apoio, é o grupo social, e é tudo junto que vai fazer você erguer. Você não ficou assim de um dia para a noite, foi um processo para o seu adoecimento. E se foi, por exemplo, como um TDAH, foi no seu desenvolvimento. Então, também é um processo para você controlar, é um processo para você melhorar, dar um upgrade de novo nas suas emoções, é um processo. Não vai achando que da noite pro dia, fui no psicólogo, uma consulta, eu já tô melhor, já melhorei. Não tá melhor. Tá. Nós não temos esse poder ainda de curar as pessoas um dia, né? Quem fala isso é mentiroso, não acredite, porque é um processo. Você falou bem, que vale lembrar também, gente, vale ressaltar, a gente, como vive aí no meio do jornalismo, sabe de muita coisa. Normalmente, grupos de apoio, essas pessoas assim, elas não cobram dinheiro, não, viu, gente? Não tem, você me dá sua fortuna aí, você me dá seu carro, sua casa, que eu vou te curar. Né? Isso também não. Às vezes você tá desesperado, procura um psicólogo mesmo, conversa, procura ali uma pessoa que você vê que é mais centrada, pede uma ajuda profissional. É sempre bom. E você falou assim, as igrejas têm muitos desses grupos, muitas pessoas, muitos grupos de oração. Eu, de vez em quando, eu passo na igreja à tarde, e aí eu fico vendo aquelas senhoras que vão lá rezar o terço, uma outra senhora que está ali, às vezes, rezando o terço e tal. E eu falo assim, gente, é tão, assim, reconfortante, porque às vezes se você tá corrido, você não tem um horário para ir à missa, você não tem um horário para conversar com Deus, orar e tudo mais, seja lá de qual for a sua religião, às vezes você passou ali na igreja, viu uma senhora rezando um grupo de oração, você senta ali, faz sua oração, conversa, procura uma ajuda, sempre há uma maneira de
você obter uma ajuda. O importante é isso, a pessoa tem que colocar isso na cabeça. Sempre há uma maneira de buscar ajuda, né? Sim, se a pessoa estiver atenta para o movimento que está acontecendo com ela pode sim pedir ajuda aos primeiros sinais. E é importante também os familiares, as pessoas que estão próximas, ficar atentos também. Qualquer mudança, é importante chegar, se aproximar, querer saber como é que tá, não julgar. Eu sempre digo, não julga não, que aí fica ruim. Mas isso que você falou é importante. E é muito importante frisar que não existe curas milagrosas de um dia para a noite. Profissionais que prometem essas magias, essas coisas aí, é muito perigoso. As pessoas precisam se atentar. O médico psiquiatra, ele precisa ter o registro dele, e psicoterapia é com psicólogo, com o registro no conselho. Isso é muito importante de frisar para as pessoas. Vale frisar que você pode tomar a garrafada para se curar, mas procura uma ajuda médica. Em vez na cabeça que você vai falar assim, vou tomar uma garrafada, vou me curar do câncer, vou tomar uma garrafada, vou me curar da úlcera. Úlcera, né? Que fala. Vou tomar uma garrafada. Faz tudo junto. Vai no médico, toma garrafada, vai no psicólogo, vai no nutricionista. Quer tomar uma garrafada, que a sua avó, sua tia, lá do interior te indicou, toma a garrafada. Mas vai lá no psicólogo, procura uma ajuda profissional também, vai no médico, tá valendo. Procura um profissional, assim, é muito importante isso, né? E aí eu gosto de frisar que, às vezes você não gosta daquele, procura outro. Temos vários, né? Você não necessariamente precisa se encaixar naquele primeiro que você foi, você pode buscar. A única coisa é se atente para saber se esse profissional tem um registro, e psicoterapia é com psicólogo. Eu ia pedir pra gente, eu ia encerrar agora, pedir suas considerações finais, mas só pra gente saber, tem como conseguir tratamento psicológico, psiquiatra, coisas, pelo SUS, público? SUS. Como que a pessoa faz? Olha, me veio isso na cabeça agora. Porque todo mundo acha assim, eu vou buscar um psicólogo, R$1.000 a consulta, eu não dou conta. Vou consultar com a minha vizinha ali, vou fofocar com a minha vizinha que resolve. Às vezes não é assim, uma fofoquinha com a vizinha, de vez em quando é bom, mas não resolve sempre, não. Não é psicoterapia. Tem como conseguir tratamento público? Bom, a gente tem que se atentar que é um processo longo, é um pouco complexo, por isso que nós temos que democratizar o acesso ao atendimento de saúde mental, mas a gente sabe que hoje no Brasil, funcionando assim, não de maneira muito adequada, mas nós temos os CAPs, alguns são portas abertas, também as pessoas podem se direcionar a um CRAS e buscar ali com o assistente social uma ajuda no sentido de encaminhamentos para os centros de serviço onde tem um atendimento em saúde mental. Não entenda que a emergência psíquica, muitas vezes, ela vai direto para um ambulatório, não é esse tipo. Então, os CAPs hoje são a referência no país para essa entrada e esse acompanhamento, né, de pessoas com transtornos mentais. Não é tão simples, ainda é burocratizado, precarizado, por isso que nós precisamos lutar para que essa saúde mental seja vista, para que essa saúde mental ela seja cuidada, né? Os governos, políticas públicas, não é só colocar isso daí. E também as universidades que têm o curso de psicologia, geralmente elas têm as clínicas escolas, e isso é um grande serviço para a população, é gratuito o atendimento nas universidades, basta a pessoa se dirigir a um local, fazer uma ficha, uma triagem, e que no período letivo, né, no semestre letivo, as universidades chamam as pessoas para fazer ou grupos de apoio ou psicoterapia. Também nas escolas de formações dos psicólogos e psicoterapeutas, eles também possuem um atendimento social. O que é o atendimento social? É aquele atendimento com um valor mais barato. A pessoa paga uma taxa para o seu atendimento, seu acompanhamento psicoterápico, e ele paga ali um valor mais acessível para a comunidade. Então, são alguns canais. É claro que, na sua pergunta, pelo SUS tem ainda muito devagar e muito precário, mas isso é feito. O que a gente precisa pensar enquanto pessoas, enquanto eleitores, em escolher pessoas para se atentar a esse movimento. Enquanto as pessoas focam somente na saúde física, no atendimento ambulatorial, a saúde mental ela fica à mercê. Quando a gente pensa numa pessoa que precisa desse atendimento, a gente vai ver o quanto que isso é difícil. Por isso que precisamos democratizar a saúde mental e aumentar os acessos a esse tipo de serviço. Vale a reflexão aí. Lembra em quem você votou? Para vereador, para deputado, federal, estadual? Você lembra? Pois é, tá na hora de, sei lá,
cobrar dele. Falei, e aí, cadê o projetinho ali para ajudar nossa saúde mental? Porque na hora de pedir voto foi. E a saúde mental, como é que fica agora? Vale essa reflexão aí, viu? Essa é uma pauta muito importante, Cristal. E as pessoas... Porque geralmente a gente fica mais ligada a outros fatores, né? É igual você falou, todo mundo preocupa com a saúde. Precisa de ortopedista, precisa de clínico geral. Isso. Ortopedista, claro que precisa. Muito importante. Óbvio. Mas por que ninguém lembra de cobrar assim? Por que não tem um psicólogo lá no CAIS? Exatamente. Por que não tem um psicólogo lá no hospital público? A hora que eu chegar lá, sei lá, eu tô com uma crise de ansiedade. Tentei um suicídio. Talvez diminuiria um bom número os atendimentos nos prontos-socorros. Com certeza. Né? Diminuiria a pessoa ali tá com ansiedade, se feriu, se machucou, tentou um suicídio. Diminuiria aquela fila do atendimento do pronto-socorro. Se ela passasse por um psicólogo que estivesse ali no hospital e ela falasse, não, eu quero consultar com um psicólogo. E se ela já tivesse nesse acompanhamento, né? Então, assim, muitas das doenças poderiam ser evitadas se a pessoa já estivesse sendo assistida. A gente se atenta para esse fenômeno quando ele se aproxima de nós. Pergunta para uma mãe de uma criança autista, pergunta para uma mãe com uma dificuldade de diagnosticar um déficit de atenção e hiperatividade. Como que ela faz isso na rede básica, no SUS? Não tem. É muito complicado, ela passa por muitos lugares e às vezes ela não consegue esse diagnóstico. Pergunta para uma família que tem uma pessoa com esquizofrenia e o que ela passou com os vários surtos que essa pessoa teve. Então, esses fatores são muito importantes e que ao longo da nossa história, do nosso contexto histórico, a gente não se importou com isso. E agora, elas estão aqui, precisam ser atendidas e nós precisamos pensar em políticas públicas de atenção à saúde mental. É isso aí, Ariana. Adorei nosso papo. Eu também. Com certeza você voltará mais vezes ao Conta feliz. Mais pra gente conversar mais, pra gente bater mais papo. Tá aparecendo aí o Instagram da Ariana pra vocês entrarem em contato. Qualquer dúvida, você responde lá. Você claro, ali pelo super Instagram. respondo. Você dá ali uma consulta básica. Sim, pode entrar lá no direct. A gente sabe que não pode consultar via internet, assim não, gente. Mas uma consultinha básica, uma perguntinha básica aí, a gente pode sempre fazer, responde, né? Sempre respondo, com maior satisfação. Fico muito feliz de estar aqui com você e para mim é uma honra mesmo compartilhar, conversar, discutir esses assuntos, porque é aqui nesses espaços que nós vamos democratizando o acesso à saúde mental. É isso aí, Ariana, muito obrigada, muito bem-vinda. E bom 2024 aí, né, pra nós. A nós. E pra você que curtiu o Conta Mais, espero que você tenha gostado. E você sabe que eu tô te esperando no próximo, né? A gente tá ligadinho, juntinhos no próximo? Até lá!